Bom dia a todos, meu nome é Lauro Parente, eu estou aqui hoje em nome do canal Arbitragem e a gente tem o prazer enorme de receber o seminário da Camagro. A Camagro é Câmara de Arbitragem e Mediação do Agronegócio. O seminário hoje vai ser sobre a nova lei do agro e arbitragem. Então, eu queria agradecer muito o prazer que eles nos deram, a confiança de transmitir o webinar deles e passar a palavra para o Paulo Oliveira, que é o diretor da Camagro. Oi, Paulo, tudo bem? Bom dia, boa sorte e bom seminário para vocês. O seminário da Camagro. Oi, Lauro, bom dia, obrigado pela introdução. Para nós da Camagro é sempre um prazer estar aqui fomentando mais um debate agora sobre a nova lei do agro e arbitragem, dando início também a uma parceria muito bacana entre Camagro e Canal Arbitragem. Então, acho que o meu primeiro agradecimento vai para vocês, sem sombra de dúvidas, e esperamos aí que essa parceria seja continuada aí ao longo dos tempos. Enfim, queria dar as boas-vindas aos todos que estão nos ouvindo. Para nós da Camagro, esse evento em si de certa forma, especial, porque é o primeiro evento temático, né? Na integralidade, digamos assim. A Câmara é uma Câmara especializada na administração de procedimentos do agronegócio, né? Seja pela arbitragem, seja pela mediação. E hoje a gente tem aqui 4 dos nossos integrantes da lista de árbitros, e 3 deles são, inclusive, professores da nossa especialização de Direito do Agronegócio, que será lançada entre setembro e outubro desse ano. Além disso, são pessoas aí com grande expertise no tema, né? E representantes de grandes e importantes instituições dentro do cenário do agro e da arbitragem brasileira. Letícia Badawi, ela, além de ser a nossa coordenadora da especialização do agronegócio, ela é uma excelente advogada direcionada ao agronegócio, é fellow da CIARB, né, e vem desenvolvendo um grande papel e ajudando e fomentando muito as ações da Camagro em si. Temos Givão Antunes, um grande advogado da região oeste da Bahia, com uma grande expertise no tema, em toda a cadeia produtiva do agro, e é atualmente o presidente da Comissão do Agronegócio da OAB Bahia. Marcos Rocumura Reis, advogado, árbitro especializado em agronegócio, é o representante, né, do grupo de estudos do SEBA em arbitragem e agronegócio, e também um grande atuante, né, na advocacia do agronegócio há muito tempo. E Frederico Favacho também atua no âmbito do agronegócio, notadamente no âmbito do comércio internacional, também é fellow do CIARB, enfim, forte atuação na arbitragem doméstica e na arbitragem internacional, também um professor da nossa especialização, enfim, então acho que para nós da Camagro esse webinar tem um certo grau de especialidade não, de alegria e satisfação por poder estar organizando esse evento. Enfim, vamos iniciando aí as nossas apresentações. Cada um dos nossos palestrantes vão falar por algo em torno de 10 minutos. Letícia, primeiramente, vai fazer uma introdução acerca do contexto, né, da nova lei do agro e da arbitragem em si. Depois a gente passa para Gilvan, Marcos, Letícia novamente e Frederico para fazer um apanhado geral e mais direcionando ao comércio internacional. Depois a gente faz algumas considerações em conjunto e, por fim, responde aí, ou tenta responder a grande
parcela das perguntas que vão ser direcionadas aqui pelo chat, tá bom? Enfim, pessoal, novamente um agradecimento à participação de vocês por terem aceitado o convite, para que a gente não perca mais tempo, porque eu não sou o protagonista aqui do webinar, são vocês, eu sou somente um coadjuvante. Já passo a palavra, então, para a Letícia, para o direcionamento dos trabalhos de forma mais específica. Obrigada, Paulo. Já começando dizendo que, de forma alguma, você é coadjuvante, né, Paulo? Nós estamos aqui, graças a você ter nos reunido nesse projeto aí que foi a criação da Camagro. Então, bom dia a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Agradecemos, né, esse tempo que vocês tiraram nessa manhã para conhecer, ou para os que já conhecem, para se aprofundar um pouco nas discussões sobre a arbitragem no agronegócio especificamente. E é um prazer estar mais uma vez com o Frederico e Marcos, que temos aí há alguns anos, né? Frederico esteve aqui em Londrina, minha terra, em 2015, já por uma comunicação do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Na época, a gente estava falando sobre arbitragem de commodities. O sistema GAFTA era, assim, algo muito desconhecido aqui na região, e hoje, Frederico, felizmente, né, a gente vê o resultado do trabalho, já tem aqui alunos escrevendo sobre isso na universidade, essas conversas na comissão do agronegócio aqui de Londrina. Então, aos poucos e com muita persistência, vamos aí difundindo a arbitragem no agronegócio. Então, parabéns, Paulo, pela criação da Camagro, pela ideia do curso de pós-graduação. Também é um prazer estar com o Gilvan, que eu tive a satisfação de conhecer lá em Barreiras, quando ainda podíamos viajar, né? E espero que logo mais possamos nos encontrar presencialmente. O primeiro ponto aqui, eu acho importante, porque embora a arbitragem no agronegócio já seja bastante conhecida no comércio internacional, principalmente o comércio de grãos, talvez da soft commodities, e em outras transações do agronegócio, porque, como nós sabemos, falar em agronegócio é falar numa diversidade, né, numa gama de assuntos, há uma amplitude muito grande dessa cadeia, vários setores dentro dela, vários ciclos produtivos. Então, falar de arbitragem no agro, assim, é um tema bastante amplo, né? O nosso webinar aqui vai focar na lei do agro, mas eu acho importante passar para o nosso público, para o nosso espectador, o que tem a ver arbitragem com o agro? Né? Podemos mesmo falar de uma arbitragem no agro? E, obviamente, que se estamos aqui, né, se foi fundada em uma câmara especializada, é porque existe muito campo para essa arbitragem dentro do agronegócio. O que significa haver uma câmara especializada? Acho importante entendermos que, na arbitragem, o que é pregado, e de fato é uma grande vantagem, é a especialidade do árbitro. Né? Então, além de outras vantagens, como celeridade, confidencialidade, adaptação e flexibilidade do procedimento muito maior do que no processo judicial, nós temos essa grande vantagem. Pessoas especializadas em agronegócio, e aí, como eu já disse, dentro de várias subespecialidades, de vários setores, pessoas que conhecem as regras, né, e as questões jurídicas do agro, mas também conhece o funcionamento do setor, conhece a atividade do produtor rural, a atividade da agroindústria, as dificuldades, até o ambiente econômico e de gestão em que esses players todos atuam. Então, essa especialidade confere, ela acaba sendo, né, a fonte das outras vantagens da arbitragem, que podemos contar com decisões mais céleres e podemos contar com uma adaptação do procedimento a depender da discussão. Só para deixar alguns exemplos aqui, ainda não entrando na questão do crédito rural, mas mostrando só a ampla gama de assuntos que pode envolver a arbitragem no agro. Nós podemos ter arbitragem já bastante conhecida, como a arbitragem de commodities internacional, que acho que Favacho depois vai explorar isso melhor. Mas nós podemos ter arbitragem em contratos tipicamente agrários, contratos de arrendamento rural. Hoje nós sabemos que o arrendatário não é necessariamente um hipossuficiente, que isso foi bastante empresariado, então é possível negociar cláusulas compromissórias em contratos agrários, sim.
E podemos ter, por exemplo, em contratos de integração, né, não só arbitragem, como também dispute board, que seria um outro meio possível de solução extrajudicial. Então, a arbitragem no agro é muito bem-vinda, né? E já passando um pouco aí para o tema específico desse seminário, desse webinar, que é a lei do agro e a arbitragem, eu quero, num primeiro momento aqui, contextualizar um pouco de como foi criada e como e por que aqui veio a lei do agro, para a gente entender como podemos nos beneficiar também do uso da arbitragem nessa matéria. Bem, o agronegócio é bastante abrangente, tudo que eu disse aqui, que o senhor conhece, mas também a gente tem que lembrar que na base de tudo isso está o quê? O crédito rural, né? O financiamento. É claro que falar de política agrícola é falar de outros pilares também, mas, sobretudo, né, e é por isso que o produtor rural fica tão atento à lei do agro, o investidor tão atento à lei do agro, porque, assim, de onde vem o dinheiro? E é preciso valorizar, entender que isso é muito importante. Então, a lei do agro, que veio da conversão da MP do agro, né, do ano passado, e virou lei agora em abril, em que contexto ela foi criada? Primeiro, no contexto do nosso país buscando uma maior liberdade econômica. Nós tivemos, inclusive, outras leis relacionadas a esse tema. E num outro ponto, o que todas essas mudanças vão ser melhor trabalhadas pelos outros dispositores, garantias, escrituração, registro todo eletrônico dos títulos do agro, o que tudo isso traz no final? Né? Uma possibilidade de agilidade, de maior flexibilidade, maior poder de negociação, que traz tanto para o tomador, né, do crédito, para o produtor rural, para as empresas que vão se financiar, como para o investidor, uma série de vantagens, né, que, se bem compreendidas e bem orientadas, vão, qual que é o plano, né, qual que é o nosso projeto? Movimentar ainda mais a concessão do crédito rural e, com isso, o agro, que já está indo muito bem no nosso país, possa ainda conquistar mais espaço, possa contribuir mais com a nossa economia e ser mais competitivo no cenário internacional. Isso é bastante importante para o agronegócio. Então, na medida em que nós temos a possibilidade de indexação em moeda estrangeira, que nós temos maior espaço para o investidor, para a iniciativa privada entrar no financiamento, no agronegócio, o nosso objetivo é, claro, crescer ainda mais com aquilo que tem, a gente tem muito orgulho de falar, né, quem é da área, que tem sustentado a nossa economia, que é o agronegócio. Eu não vou entrar especificamente nas questões da lei do agro, como eu já disse, isso já fala aí de outros expositores, mas é importante entender em que medida isso tem a ver com a arbitragem. E tem tudo a ver, né? Porque se eu disse aqui que nós temos hoje uma lei do agro, que tem sido aí comemorada, né, por muitos atores aí do agronegócio, que, em relação à qual você tem muita expectativa, né, dentro de um cenário de desburocratização, de agilidade, de crescimento, o que a gente precisa ter? Junto com isso, a gente precisa ter, caminhando lado a lado, métodos de solução de conflitos igualmente ágeis, igualmente desburocratizados, igualmente céleres, igualmente contemporâneos, no sentido assim de estar up to date, estar atualizado com o ritmo da economia mundial hoje, né? Da economia doméstica e mundial. Então, é claro que, por muito que se cuide da prevenção de conflitos, né, e hoje esse item da governança nos atores do agro é muito importante, porque o concedente do crédito, o financiador, ele olha para isso também, além de olhar para o patrimônio, para as garantias patrimoniais, ele olha para a governança nos atores do agronegócio, nas empresas, nas famílias. Isso leva também a pensar em resolução de disputa e em métodos ágeis e eficientes. E, a meu ver, é aí que entra com força total a arbitragem, tá? Como uma possibilidade. Conflitos haverá, né? Nós sempre teremos conflitos, por muito bem gerida que seja a empresa, a fazenda, muito bem feito que seja o contrato, muitos contratos de longo prazo, então é natural que conflitos surjam. Então, a gente precisa ter mecanismos
ágeis, eficientes, assertivos, né, e eu acho que a especialidade do árbitro é uma grande assertivos, para que tudo que foi pensado em termos de financiamento não esbarre depois em um conflito que se eternize perante o Poder Judiciário. E aqui, já caminhando para o encerramento da minha fala, só para dar um exemplo, eu comecei minha carreira, e faz bastante tempo, tá? Já estou alcançando meu jubileu de prata, marcando festa de formatura de 25 anos, então faz bastante tempo que eu comecei na advocacia, e a primeira matéria com a qual eu trabalhei foi crédito rural, né? Então, e eu ainda tenho causa de quando eu era uma recém-formada, a mesma causa, peticionando aí, o escritório peticionando essa semana, ainda discutindo o cálculo que precluiu, depois desprecluiu. Isso não é pensável para o momento atual mais, né? Eu não consigo imaginar um estudante, um aluno meu se formando agora, que conceba passar 25 anos trabalhando na mesma causa. Então, a gente precisa, de fato, pensar, repensar e melhorar os métodos de solução de conflitos, e eu acho que é aqui que entra a arbitragem na lei do agro. Muito obrigada, Paulo, e fico à disposição aí para o debate, para as perguntas na sequência. Bem, obrigado, Letícia, pela introdução à temática que vai ser abordada hoje, né? Muito clara, muito precisa, ressaltando a importância do agro, né, dentro da economia brasileira, e também a importância da arbitragem, né, para resolução de eventuais conflitos oriundos, e a necessidade de se ter uma decisão mais efetiva, mais célere, mais técnica, né, em relação à temática do agro em si. Bem, eu passo então a palavra a Gilvan, para que faça considerações acerca da nova lei do agro, né, notadamente em relação às cédulas e ao patrimônio de afetação, e a relevância, notadamente, aí para os agricultores e para a movimentação do agro no oeste da Bahia. Bom dia a todos, é uma satisfação estar mais uma vez aqui, né, aqui com o Paulo, agradecer, Paulo, pelo convite, né, o Paulo, diretor da Camagro. Estivemos em Barreiras no ano passado, como a Letícia falou, em um evento que tratava justamente da arbitragem e a mediação no agronegócio, né, um evento quando podíamos fazer presencial, a Letícia, né, esteve conosco, o Marcos não pôde ir, né, mas enviou o colega do escritório, o Guilherme, que deu uma brilhante palestra lá, e o Frederico, que falou naquela ocasião por videoconferência, né. Então, o tema aqui, que é as mudanças, né, da lei do agro e a arbitragem, né, se demonstram aí muito importantes nesse cenário vivemos, e até nesse momento em que passamos por essa pandemia, né, o agro se mostra ainda mais forte e mais importante nesse contexto, sobretudo, de alavancar a economia, né, representa aí de forma significativa, praticamente 1/4 do PIB, né, do país, e praticamente metade das nossas exportações. Então, a lei do agro veio nesse sentido, de modernizar a legislação, de trazer os investimentos externos, é o objetivo justamente para fomentar o crédito no nosso país, né? Então, essa medida provisória, como a Letícia falou, ela foi convertida na lei do agro, né, que é a lei 13.986 de 2020, né, foi sancionada agora dia 7 de abril, e ela traz muitas mudanças, né, ela traz novos títulos de crédito, e altera, né, sobretudo, a CPR. Então, dentro desse espaço aqui, né, e não temos a intenção aqui, justamente, ela é ampla, né, uma lei que tem mais de 100 artigos, ela é muito ampla, a gente abordar alguns temas, sobretudo, como o Paulo falou, que influenciam aqui na nossa região, sobretudo essas mudanças para o dia a dia
do produtor rural. Então, a lei, ela criou, na realidade, o patrimônio rural de afetação, né? Antes, a gente já tinha a afetação em imóveis urbanos, né? Então, agora, a legislação, né, a nova lei do agro traz isso para o âmbito do agronegócio, né? E sendo criado também a cédula rural imobiliária, né, a CIR, e também as mudanças, conforme falei, na CPE, né, e criou o Fundo Garantidor Solidário. E trouxe outros títulos também novos para o agronegócio. Para nós, aqui no dia a dia, né, e como no dia a dia do próprio produtor, a gente tem que abordar alguns aspectos, algumas questões, até preocupações com relação ao Fundo Solidário, né, e as mudanças na CPE. E depois, aí, se puder debater alguns aspectos, né, com os ilustres e renomados palestrantes, seria interessante. Então, o patrimônio rural de afetação, para o produtor, né, que lida no dia a dia, seria ele poder desmembrar, ele fracionar aquele imóvel rural para dar em garantia na CI, né, na Cédula Imobiliária Rural, e na CPE. Então, historicamente, a gente tinha o quê? Como fomento de financiamento para o agronegócio, que era muito utilizado, sobretudo aqui na nossa região, né, região oeste da Bahia, a hipoteca, né? Então, a hipoteca de um imóvel, digamos, de um valor de 50 milhões de reais, você, produtor, dava essa hipoteca em primeiro grau para o banco A, segundo grau para o banco B, terceiro grau para uma trade, e assim por diante até o limite, né, desses valores e desses empréstimos. Com o passar do tempo, a hipoteca ela acabou diminuindo, né, e os credores, né, os fomentadores do agronegócio começaram a utilizar a alienação fiduciária, né? Começou a alienação fiduciária, que justamente é uma garantia na totalidade do imóvel, não permite fracionar em primeiro grau, né? E já se discutia muito com essa avaliação fiduciária os benefícios, né, para o credor, né, que eram muito grandes. Com o patrimônio de afetação, né, o patrimônio rural de afetação, a gente tem a ampliação desses benefícios, né, para o financiador, né, em detrimento ao tomador desse financiamento, desses empréstimos, que é o produtor rural. Então, a lei, da forma como foi ventilada, na própria medida provisória, depois com as alterações para a lei, de início, uma análise inicial, a gente, sem adentrar muito, o que parece seria muito bom. Você vai poder, o que é que diz o patrimônio de afetação? É você desmembrar, digamos aqui, vamos trazer um exemplo prático, esse imóvel de 50 milhões de reais, ele tem 2.000 hectares, o produtor rural poderia fracionar esse imóvel em 4 matrículas de 500 hectares e dar essa parte em garantias, né? Então, isso exige, na realidade, um registro prévio, uma verificação à margem da matrícula, no cartório, à margem dessa matrícula, uma espécie de georreferenciamento que vai para desmembrar essa parte da cidade de garantia, para ser utilizada posteriormente na CI, né, na Cédula Imobiliária Rural, e na CPE. Então, o patrimônio de afetação ele só pode ser dado em garantia nesses dois títulos, que é um novo título de crédito, e na CPR, que a gente já tem ela aí desde 1994. Então, de início, aparentemente parecia bom, porque muito na prática, os produtores faziam muitas vezes aqui para não dar essa garantia na totalidade. O imóvel, algumas matrículas, para dar para o A, para o B, ou a hipoteca de forma gradativa em grau. Agora, o patrimônio rural de afetação traz essa novidade, né, e também essa mudança possibilitando, que a gente vai discutir, mas já também o investimento externo,
Mas uma das preocupações é, sobretudo, nos mecanismos e implementações do patrimônio de afetação na prática. Primeiro tem que fazer esse lembramento, tem que fazer tem que fazer uma espécie de georreferenciamento para delimitar essa área que seria dada em garantia na CIR ou na CPR, mas o que causa preocupação é, no caso de uma inadimplência do produtor ou numa eventualidade, porque a gente sabe que o agro ele está sujeito, né, a questões de intempéries climáticas, questões governamentais, questões de governo, um descumprimento pelo produtor rural e que torna a alienação torna o fundo solidário pior para a alienação fiduciária, porque a alienação fiduciária ainda se tinha, dava ao tomador do empréstimo, né, o devedor, notificado no prazo de 15 dias para pagar, né, caso não houvesse pagamento, só aí haveria a transferência de titularidade para o credor. Já no patrimônio rural de afetação, isso não ocorre. Então, ela de imediato, houve um inadimplemento do devedor, uma transferência, ele vai até o cartório de registro imóvel e diz, olha, houve o inadimplemento e transfere essa propriedade para do credor. Então, assim, alguns pontos importantes que bens móveis, lavouras e semoventes que não fazem parte do patrimônio de afetação, né, o imóvel, ele já gravado em hipoteca, alienação fiduciária, também não pode, tem que estar matrícula livre, a pequena propriedade também não pode, menos de um módulo rural. Gilvan, a gente está com... Acho que a sua conexão talvez não esteja tão boa. Se você puder desligar a câmera, porque aí a gente fica só com a sua voz, né? Aí a gente tem uma certa linearidade no discurso. Cortando um pouco, melhorou? Aparentemente, sim. Talvez a internet... Está oscilando. Então, tá melhor? Então, também a questão do próprio patrimônio de afetação, essa área que foi desmembrada, ela não entrar na recuperação judicial, então é uma grande garantia para o credor, porque não entra na recuperação judicial, mesmo a alienação fiduciária, ela entraria na recuperação judicial. E uma questão, né, que, ao ler a lei, e que eu não vi ainda muita discussão, seria com relação aos empréstimos e aos financiamentos estrangeiros, porque hoje há uma limitação desses financiamentos, há um posicionamento da AGU, né, limitando a aquisição de terras por estrangeiros, né, e a lei, ela contempla, nesse intento de atrair capital externo, ela amplia o rol dos que podem financiar, abarcando o investimento externo. Agora, uma das questões a serem debatidas com relação a essa limitação que hoje existe no entendimento da AGU, com a possibilidade do estrangeiro adquirir, no caso de inadimplemento, esta área em afetação, cuidado em garantia de afetação. Seria uma maneira de adquirir, né, por via transversa, essa propriedade. Então, hoje há essa limitação, mas pela lei contempla o estrangeiro, em caso de inadimplemento, conseguir fazer a transferência para o seu patrimônio. Então, há eu acho que ainda pode vir regulamentações com relação a esse aspecto do estrangeiro, né, da aquisição por imóvel, porque a gente poderia até pensar em uma situação que poderia surgir. Eu acho que a conexão do Gilvan não estava tão boa, então a gente vai
depois a gente retorna com ele. Eu já passarei, então, de imediato a palavra ao Marcos Okumura para a explanação dele. Ok, Paulo, obrigado aí pelo convite novamente. Prazer aqui participar do seminário com vocês. É uma honra com a Letícia, com o Frederico, com o Gilvan, com você, Paulo, sempre a gente discutindo questões do agronegócio. Eu vou aproveitar o gancho que o Gilvan estava falando do patrimônio rural de afetação e algumas questões bem interessantes que a lei ela trouxe uns conceitos novos, mas todo mundo conversa e discute as questões amplas e gerais e dos benefícios, mas poucas pessoas discutem alguns problemas que existem na lei, na forma da redação e como foi colocados os artigos. Então, o primeiro ponto, já rapidamente falando da questão da nova lei do agro, do patrimônio rural de afetação, a lei diz que ele não se sujeita aos efeitos da RJ. Porém, a própria lei, nos artigos do patrimônio rural de afetação, não diz a questão da essencialidade desse bem ou não, se esse bem entrar na recuperação judicial e se for essencial para o produtor. Então, esse ponto foi tratado, da essencialidade, foi tratado na CPR, e foi tratado no artigo específico que diz que o produtor, o emitente da CPR, pode declarar a essencialidade do bem se esse bem for dado em garantia fiduciária. Então, ele foi muito específico em qual momento, em qual bem, como que o produtor ou o emitente pode declarar essa essencialidade do bem. Então, se você discutir, são duas questões, acho que bem diferentes. Uma ok, não se sujeita a RJ. A outra não se sujeita, mas ele é essencial, ele fica preso no período do stay period da recuperação judicial. E, a meu ver, a única forma de não deixá-lo preso na recuperação judicial seria através da CPR, a patrimônio rural de afetação sendo dado em garantia ao CPR e ainda com alienação fiduciária. Porque a lei quando houve a mudança na nova lei, ela é muito clara a dizer que você pode declarar, o emitente pode declarar, o emitente da CPR pode declarar a essencialidade, que não é essencial ao bem, se ele for dado em garantia fiduciária. Então, esse ponto, eu acho um ponto muito importante, e fazendo esse gancho que o Gilvan estava falando. Então, tem os pontos positivos, mas nós temos alguns entraves e alguns problemas que nós vamos ter que discutir juridicamente entre os atuantes, os operadores do direito, os juízes, os árbitros, enfim. São questões que eu acho que vale a pena a gente começar a debater. Eu tenho assistido e participado de vários seminários e a maioria, como é normal e eu acho que é oportuno, fala dos pontos positivos. Eu acho que está na hora a gente começar a enfrentar alguns pontos negativos, ou não tão negativos, mas alguns pontos que precisam ser adequados e precisa de uma doutrina e de um entendimento um pouco mais detalhado das questões do agronegócio. Então, esse é um comentário que eu queria fazer já, aproveitando aí o gancho do Gilvan. O Gilvan voltou na tela, então não sei se você quer voltar um pouco para ele e depois eu falo dos títulos e da arbitragem, ou se eu continuo direto e já falo da arbitragem nos títulos. Gilvan, gostaria de fazer algum comentário final ali sobre a sua explicação, ou a gente faz esse retorno depois de forma coletiva? Eu acho que ele está ainda com problema de internet. Melhor continuar contigo. Eu vou seguir. Então, fazendo esse comentário inicial, no gancho do que o Gilvan falou, eu acho que eu vou abordar um tema que eu escrevi, eu tenho debatido bastante em seminários, que é a questão da inserção da cláusula compromissória nos títulos do agronegócio. Tá? E os títulos do agronegócio, como nós sabemos, e quem trabalha no agronegócio tem um conhecimento bem mais profundo, os títulos eles servem como base para o financiamento do agronegócio. Para o financiamento dentro da porteira, fora da porteira, financiamento nacional, financiamento internacional. Então, tudo que você trata de agronegócio relacionados a financiamento, a troca de insumos, relacionado às operações do dia a dia, normalmente passa pelo título do agronegócio, ou passa por algum título do agronegócio. Então, o título base do agronegócio, como todos sabem também, é a CPR, tá, que foi introduzida pela Lei 8.929 de 94. Então, esse título é o título mãe, que a gente diz, do agronegócio, porque ele serve para várias operações, serve para operação de troca, serve para operação de operação financeira com garantia. Foi feita uma introdução em 2001 para autorizar a CPR financeira, que é a liquidação financeira desse título. Então, a mãe de todos os títulos é a CPR.
Aí veio a Lei 11.076 de 2004, se eu não me engano, e ela trouxe novos títulos. Então, ela aumentou aí o leque de títulos e possibilidades de operações financeiras. Então, ela introduziu o CDA, o WA, o CRA, a LCA e o CDCA. São títulos também ligados ao agronegócio e que servem para trazer recursos e fazer circular riqueza dentro do agronegócio. E agora, essa nova lei do agro, né, a Lei 11.986 de 2020, criou um novo título, que é a CIR, que é a Cédula Imobiliária Rural, e fez as alterações e as adequações necessárias à CPR, ao CDCA, ao CDA-WA, enfim, trouxe aí uma roupagem melhor aos títulos e uma adequação à realidade do setor e à realidade atual do agronegócio. Tá? Então, nesses títulos, como a Letícia também colocou bem no começo, invariavelmente acontecem litígios e acontecem discussões relacionadas às operações do agronegócio, operações financeiras, operações lastreadas nos títulos. E esses conflitos vão para o judiciário, normalmente, e nós sabemos o que acontece no judiciário, qual que é o tempo que demora no judiciário, e também como que é a discussão de matérias do agronegócio no judiciário, às vezes que não tem um conhecimento específico do setor, o que é normal, tendo em vista inúmeras matérias que eles tratam, o juiz precisa conhecer e tratar. Então, eu acredito que, eu escrevi um artigo no livro Arbitragem no Agronegócio, uma obra coletiva que vários colegas escreveram, artigos, eu escrevi o título específico sobre arbitragem e inserção da cláusula compromissória nos títulos do agronegócio. E qual que é a ideia? E tendo em vista que também existe doutrina e existe já jurisprudência e discussão doutrinária sobre esse assunto. A ideia é colocar uma cláusula híbrida nos títulos do agronegócio. E por que uma cláusula híbrida? Uma cláusula que você contempla, sim, a possibilidade de execução judicial do título e possibilita, você insere que se houver uma discussão sobre questões de mérito, ou seja, questões normalmente ligadas à ação de conhecimento, então, em embargos à execução, essas questões devem ser levadas à arbitragem e serem julgadas por arbitragem. Então, basicamente, eu não digo para você colocar ou tentar inserir na cláusula compromissória exclusivamente para levar todas as matérias à arbitragem. E isso é muito simples, porque os títulos de crédito do agronegócio, todos esses que eu mencionei no início, eles são títulos que ele tem título executivo extrajudicial, então ele pode ser executado, se ele tem líquido certo e exigível, ele pode ser diretamente executado perante o foro judicial, e vai para um trâmite de execução do título extrajudicial normal. Porém, também, eu acho que é pacífico na doutrina e na jurisprudência atualmente, os embargos à execução, a natureza desses embargos é de ação de conhecimento. E nós sabemos que quando há a apresentação de embargos à execução, a apresentação dessa defesa do devedor, ele leva e traz para o juízo todas as matérias possíveis. Então, ele discute juros, ele discute a formação do título, ele discute se a operação realmente teve financiamento ou não teve, se teve abuso, se teve coação, enfim, N matérias ele traz normalmente em embargos à execução. E aí, a minha discussão e o meu entendimento, tá, que eu escrevi nesse artigo no livro, é no sentido de, ok, então você pode colocar uma cláusula compromissória, uma redação de cláusula compromissória nos títulos do agronegócio, em que você diga assim, ok, se você precisar executar o título judicialmente e tiver um título líquido certo e exigível, você vai ao judiciário, você vai executar esse título perante o Poder Judiciário e pedir as medidas de penhora, de arresto, o que for necessário. Porém, quando houver, e se houver a defesa do devedor, essa defesa em sede de embargos à execução, tá, ela tem que ser julgada pela arbitragem. Então, é uma cláusula híbrida, uma cláusula que você facilmente, é uma redação que é possível ser feita, e que você permite esses dois cenários e essas duas posições de discussão. Em questões de coação, de que o precisa do judiciário, vai ser executado, e em questões de mérito, em matérias que são normalmente levadas em embargos de execução, serão discutidas na arbitragem. E também discutindo bem a prática, a questão do que acontece no dia a dia, e quem opera aí no agronegócio também sabe, vai saber muito bem em detalhe o que eu estou falando, é muito comum, quando tem uma discussão jurídica envolvendo algum título ou alguma operação financeira, é muito comum que a parte que se sinta prejudicada, ou que acha que tem algum problema na emissão do título ou na operação, entre com uma ação ordinária, entre com uma ação revisional da operação financeira.
E essa ação revisional, novamente, é uma matéria, é um processo de conhecimento. E ele vai querer discutir todas as matérias que eu disse anteriormente. Então, juros, se houve o pagamento, a antecipação correta do recurso, se a garantia foi formalizada de forma correta ou não. Então, ele vai trazer e vai tentar bloquear a execução de todas as formas e trazendo para a discussão todas as matérias possíveis. Então, se você tem um título do agronegócio, numa CPR, um CDCA, um CRA, a cláusula compromissória, com esses textos que eu disse, uma cláusula compromissória híbrida, contendo que, ok, se for necessária execução judicial, você tem liquidez, certeza e exigibilidade, você entra no judiciário, porém, se for discutir questões de mérito, as questões deverão ser levadas à arbitragem. Se existir essa cláusula compromissória no título, essa ação de conhecimento, essa ação revisional, necessariamente ela terá que ser levada à arbitragem. Ela não pode ser discutida no foro judicial. E isso eu vejo aí enormes vantagens para o agronegócio, para o setor e para todo mundo, para todos que atuam no agronegócio, não só para o devedor, não só para o credor, não só para o produtor, não só para trading, não só para o financiador. Eu acho que as questões bem resolvidas e resolvidas de forma mais rápida, mais célere, elas são questões mais adequadas que trazem segurança jurídica e trazem um fortalecimento total para o setor. Então, é muito melhor que uma questão complicada seja resolvida por uma pessoa que entende do assunto e seja resolvida de forma rápida, do que uma questão que vai ser julgada por um juiz, depois vai ser revisada por 3 desembargadores, depois vai para Brasília e vai ser revisada por mais 3, mais 5 ministros. Então, esse prazo, uma matéria que pode ser muito importante para o agronegócio, vai demorar 10, 15, 20 anos, como a Letícia disse, para ter uma definição jurídica. Isso é muito ruim para o setor, muito ruim para o agronegócio. O agronegócio não admite essa lentidão e essa morosidade de definições e decisões. Então, todas essas matérias de mérito, de conhecimento, que podem ser levadas à arbitragem, a meu ver, os árbitros, provavelmente as partes escolherão árbitros que conheçam a matéria e que conheçam um pouco do setor. Então, a probabilidade de uma decisão mais adequada ao setor, ela é grande. Eu acho que vai acontecer uma decisão mais próxima e mais dentro do que o setor necessita. Então, não tenho dúvida que a arbitragem, tanto para a nova lei do agro, para os outros títulos, para as questões que estão fora da nova lei do agro, então para as questões de contrato de arrendamento, de parceria, para contratos de integração, contratos agrários típicos ou não típicos, eu não tenho dúvida que a arbitragem no agronegócio ela é um método adequado, é um método que veio para ficar, e eu acho que cada vez mais, com essa divulgação do entendimento, de aplicação prática a todo o Brasil, a todos os setores, todas as regiões do Brasil, eu acho que com o tempo nós vamos ter um número muito grande e eu acho bem interessante de arbitragens envolvendo o agronegócio. E aí, de novo, eu parabenizo o Paulo e toda a equipe aí da Camagro pela essa iniciativa de abrir uma câmara arbitral específica no oeste baiano, né? Eu acho que é uma região importantíssima para o agronegócio. E eu acho isso é importante porque você leva à região, você leva aos produtores, você leva às pessoas que atuam especificamente no agro, o conhecimento do que é arbitragem, o conhecimento dos benefícios que a arbitragem podem trazer para o agronegócio, para todos que atuam no setor. Então, essas são as minhas principais colocações. Eu acho que agora eu vou passar a bola aí para o Paulo novamente, e aí a gente entra num debate, se alguém tiver uma dúvida ou se alguém tiver algum ponto que queira discutir. Então, obrigado novamente a todos. Obrigado, Marcos. De fato, é muito importante, né, esses assuntos serem tratados pela arbitragem, porque tendencialmente há uma forma mais técnica de solução desses conflitos, e por vezes a gente não vai encontrar decisões distoantes, né, como a gente vem encontrando no Poder Judiciário como um todo, acerca dos mesmos assuntos, e acaba por prejudicar a própria cadeia produtiva do agro em si, o próprio financiamento do agro em si. Então, por vezes, as instituições financeiras podem se ver, ter que adequar, na verdade, a disponibilização de créditos em virtude de alguma ou outra decisão judicial, enquanto que na arbitragem a gente consegue ter um direcionamento mais específico que na verdade, tende a ajudar, inclusive, o próprio mercado do agro em si. Enfim, vou passar aqui para a Letícia fazer algumas considerações acerca
da arbitragem, também em relação às próprias considerações feitas pelo Marcos. Boa tarde, desculpa, Paulo, eu fiquei um pouco tensa aqui, porque deu um sinal de bateria acabando, mas acho que eu resolvi. Então, na verdade, eu só queria rapidamente complementar essa posição do Marcos e chamar a atenção para os advogados para essa questão da inserção da cláusula compromissória, porque eu concordo com o Marcos, nós temos possibilidade, e já temos decisões, inclusive a STJ, já há alguns anos, confirmando essa possibilidade. Nós podemos continuar com a executividade do título, é claro, porque isso é da lei, e o árbitro não tem força executiva, ele não tem poder de coerção. Então, de fato, as questões referentes aos atos de expropriação numa execução por quantia, elas vão ficar sob lá a batuta do juiz togado. E as questões de mérito no procedimento arbitral. Isso já é, não vou dizer pacífico, mas já avançamos bastante nisso. Então, acho que a nossa questão aqui é os advogados terem muito cuidado na redação da cláusula compromissória. Isso não é uma exclusividade dos títulos executivos ter problemas com redação de cláusula compromissória. A gente até tem um jargão na comunidade arbitral, a chamada Midnight Clause, né? O contrato é todo muito bem estudado, redigido, e na hora de reduzir a cláusula compromissória, a gente faz as pressas, essa cláusula se mostra diante de uma cláusula patológica, e aí o que a gente queria de benefício com a arbitragem acaba não dando certo. E no título executivo, isso ainda é potencializado. Por ser, tradicionalmente, a execução de competência do judiciário, a gente tem que ser bastante cuidadoso na redação da cláusula. E eu penso, Marcos, a gente pode avançar, né? Os advogados podem se aprimorar e detalhar mais algumas cláusulas no título para estruturar, para modelar, para aproveitar o nosso 190 do CPC, dos negócios jurídicos processuais, e estabelecer com bastante clareza, né, e precisão o que é objeto de arbitragem, o que é objeto, às vezes, até para além só de especificar que é mérito e não mérito, mas alguns negócios mais elaborados. E eu vou aproveitar, então, para deixar até alguma reflexão, né, que embora a gente tenha procurado aqui dar um aspecto bem prático de solução, não só de problemas, né, mas eu acho que a gente, já que avançamos até aqui, nesse tema, temos que fazer alguns questionamentos e pensar, né, já que usamos a pensar na cláusula compromissória no título executivo, a gente precisa avançar. E outro dia eu estava me questionando, será que todos os atos, tradicionalmente, todos os passos da expropriação, precisam mesmo ficar com o juiz togado? Explico. Por exemplo, erro de avaliação. Embora seja uma etapa do processo de expropriação, ele não é em si a análise do erro da avaliação matéria executiva. O que há aí, de fato, é cognição. Será que a gente não pode fazer um negócio jurídico processual e colocar os critérios dessa avaliação e isso também ir ao juízo arbitral, que às vezes está mais capacitado para discutir e para decidir sobre isso? Só para deixar aqui um exemplo, nós teríamos outros também. Mas, a meu ver, aqui, pensando do ponto de vista do arbitralista, conversando com o advogado, eu diria, cuidado na redação. Eu acho que isso que vai, de fato, possibilitar que a gente implemente mais cláusulas compromissórias nos títulos do agronegócio. Cláusulas que às vezes se desdobram em itens detalhadas, precisas, de modo a evitar a cláusula patológica e a gente conseguir as vantagens que a gente tem dessa conciliação entre título executivo e arbitragem. É isso que eu queria colocar aqui como complemento. Letícia, eu acho que perfeita essa complementação, é excelente. E eu queria só fazer uma sugestão para o Paulo, que é o diretor da Camagro. Eu acho que é válido colocar no site ou divulgar ao pessoal da Camagro o modelo de cláusula compromissória para inserção dos títulos do agronegócio. Essa preocupação da Letícia é muito importante, porque uma cláusula mal redigida, ela vai trazer problema, ela vai criar uma confusão que talvez vai prejudicar toda essa estrutura, todo esse debate que nós temos da inserção da cláusula compromissória nos títulos do agro. Então, talvez uma ideia, Paulo, era, sei lá, colocar alguma minuta, algum modelo, ou alguns modelos, como a Letícia disse, um modelo padrão e depois alguns detalhamentos na cláusula compromissória e deixar no site da Camagro ou divulgar aos produtores associados, enfim, para que os advogados que atuem na área
e que não estão acostumados com a arbitragem, mas estão acostumados com discussões judiciais, possam entender e utilizar essas cláusulas quando forem redigir ou inserir nas cláusulas, nos títulos do agronegócio. Então, uma ideia, uma sugestão aí que eu faço, Paulo, para vocês analisarem e, se for conveniente, eu posso ajudar na redação, a Letícia, todos aqui podem ajudar na melhor redação, na melhor minuta dessa cláusula compromissória para os títulos do agronegócio. Eu acho que talvez se essa temática se ela fosse combinada antes, não daria tão certo. Em verdade, a gente tem já no site a disponibilização de alguns modelos de cláusulas, inclusive nos títulos, né? Com base, inclusive, numa cláusula sua, Marcos, uma cláusula híbrida. Então, está lá um modelo disponível no site para quem quiser acompanhar e já direcionar nos seus respectivos contratos. E, além disso, a Camagros coloca à disposição, abaixo, né, dos modelos que a gente fornece de cláusulas arbitrais, tem lá o contato da secretaria. Então, um advogado que pretende inserir a cláusula pode entrar em contato com a gente analisa o contrato, arruma a melhor forma possível para que a cláusula seja, de fato, uma cláusula bem inserida dentro desse contrato. Então, tá em arbitragem, tem modelos de cláusulas, aí o pessoal pode entrar e se basear naqueles modelos, ou então, de forma a moldar, né, da melhor forma possível aos seus respectivos contratos, entrar em contato com a secretaria. E agradeço, né, inclusive partiu esse modelo de cláusula a partir de uma conversa nossa há tempos atrás. A gente fez ligeiras alterações, mas o mérito que caracteriza a perfeição, ou a proximidade disso, vem todo de você. Enfim, Favacho agora, então, com comércio internacional, com investimentos estrangeiros e arbitragem internacional. Favacho, sua internet está ok? Está tudo bem? Eu tive algum problema aqui, não sei exatamente o que foi. Me parece que foi um problema da Claro, porque eu transferi a conexão para o 4G do celular para garantir, mas como no final das contas a operadora é a mesma, eu tive o mesmo problema. Mas parece-me que já voltou e que se estabilizou. Espero que a gente consiga prosseguir sem maiores problemas. Paulo, agradeço mais uma vez a você, agradeço ao Lauro pelo convite, pela oportunidade de estar aqui de novo na companhia desses meus amigos tão queridos e sempre aprendendo um pouco mais com eles. O ponto que eu queria trazer aqui para o nosso debate em que medida, né, eu entendo que a lei da arbitragem, a nova lei do agro vai favorecer as arbitragens tanto domésticas quanto as internacionais. E para isso eu quero fazer rapidamente só uma avaliação, dizendo que a lei do agro ela foi pensada, né, pelo MAPA como um meio de trazer realmente investimentos para o agronegócio brasileiro, né, tirar um pouquinho o shadow banking que existe ainda hoje, né, que era um financiamento direto via a indústria química, via as tradings, algumas revendedoras de insumos, enfim, trazer esse financiamento para a luz e, com isso, né, permitir uma maior transparência, de forma a se conhecer melhor o risco de crédito do próprio produtor, se entender o quanto ele está alavancado ou não, e estimular, né, a liquidez dos títulos do agronegócio. Né? Essa era a ideia por trás da lei do agro. Então, num primeiro momento, atrair investidores, inclusive, se não principalmente, os investidores internacionais, fundos ou empresas, né, que a partir dos títulos que poderão ser emitidos em moeda estrangeira, em dólar principalmente. Então, essa é a ideia, né? Então, e até a possibilidade de emissão de CRA no estrangeiro. Bom, ao trazer, né, o investidor estrangeiro, você traz também
um ator para o agronegócio brasileiro, que ele é muito mais acostumado à arbitragem, né? Ele se sente, inclusive, mais confortável com a arbitragem do que com os riscos do poder judiciário local, né? Então, há, sem dúvida nenhuma, sempre um estímulo quando você trabalha no comércio internacional, quando você trabalha no sistema financeiro internacional, quando você trabalha com os atores internacionais, há sempre um estímulo à arbitragem, né? E, de fato, a arbitragem no agronegócio, né, ela é uma arbitragem no mercado de commodities, principalmente, como a Letícia bem apontou, bem lembrou, ela já é uma arbitragem tradicional, ela é uma arbitragem consolidada, secular, tem lá suas regras específicas, ocorre lá em Londres, ocorre nas associações de tradings dessas respectivas commodities, do algodão ao cacau, passando pela soja, passando pelo café, enfim. Assim como a gente tem também na área de hard commodities, minérios, enfim. Então, já existe uma tradição consolidada no mercado internacional de commodities. E aí, eu chamo a atenção, então, agora, para a questão dos títulos, né? Quando você cria os títulos, quando você estimula a liquidez dos títulos, quando você quer tornar os títulos mais atrativos, obviamente, né, o título, ele tem a sua especificidade no fato de ser um título executivo, inclusive, né? E aí o Marcos responde muito bem, né? já tinha ouvido as considerações dele anteriormente, e sempre me afiliei à mesma forma do Marcos pensar. A solução que ele traz, né, para a inclusão das cláusulas compromissórias no título responde muito a essa questão da discussão do título em si. Okay? Então, nisso eu não tenho nada a acrescentar. Acho que o Marcos fecha muito bem. Mas os títulos, né, normalmente estão associados a um contrato de fundo. Pode ser o contrato de troca, pode ser o contrato de compra e venda de grãos, né? E esses contratos em si acabam carregando também, né, a cláusula compromissória pelas questões do contrato em si, né? Pelas questões do contrato de barter, pelas questões do contrato de venda e compra da soja, da exportação da soja, e essas cláusulas normalmente remetem, então, a esses fóruns, né, esses tribunais internacionais. Qual é o meu ponto nessa conversa e na minha vivência com relação a essa arbitragem internacional nessas commodities? É que nós podemos trazer essas arbitragens para o âmbito doméstico. É claro, contra essa tendência você tem uma tradição, você tem os contratos padrão, que já incluem a cláusula e que já remetem para o GAFTA e fósforo, enfim. Mas o fato do nosso agronegócio ser pujante como é, ser atrativo como é, ter a representatividade, né, no mercado internacional que tem, né, e com a atração que nós iremos fazer aos investidores internacionais, nós temos a chance de, associando, né, as arbitragens nas discussões dos títulos, efetivamente, como o Marco sugere, também trazer as discussões dos contratos de fundo, né, também para o âmbito das nossas câmaras aqui domésticas. Não é algo fácil de se fazer, mas provavelmente nós estaremos também atraindo novos players, novos atores, novos investidores, fundos que não são tradings, que não são tradicionalmente aqueles que
operam os contratos e que, portanto, já estão acostumados com a arbitragem naqueles tribunais específicos, naquelas associações internacionais específicas, e que podem, então, ser de alguma forma seduzidos, né, a aceitar que a arbitragem seja nas câmaras específicas, especializadas aqui do Brasil. E isso me leva, então, à conclusão final, que é exatamente a importância, né, desses debates, como este que nós fazemos aqui, do trabalho das câmaras como a Camagro, de difundir a prática da arbitragem do agronegócio, de associar pessoas com competência, com conhecimento do agronegócio e da arbitragem, de tal maneira que possa amalgamar esses conhecimentos e criar uma competência muito própria, né, para tratar esses assuntos. Porque, no final do dia, é isso que torna aquelas arbitragens internacionais tão atraentes. O fato de você ter uma tradição, um conhecimento consolidado, uma prática consolidada, né, que dá confiabilidade, segurança e legitimidade àquelas associações, àqueles tribunais arbitrais. O que nós temos que fazer é construir esse mesmo ambiente aqui domesticamente. Era o comentário que eu queria fazer depois de ter ouvido esses meus amigos brilhantes. Fred, eu posso fazer uma pergunta para você? Deve, opa. A questão dessas arbitragens internacionais de commodities, que são bem reconhecidas e utilizadas, ela tem a obrigatoriedade da lei inglesa. E Exato. Um outro ponto, ela tem que passar pelo sistema de homologação dessa sentença estrangeira no STJ para poder ser executível no Brasil. Então, eu acho que você coloca muito bem que eu acho que nós podemos criar um modelo para o Brasil nacionalizar essa tendência e na verdade, a história de câmaras internacionais de commodities, trazer isso para o Brasil e criar um modelo no Brasil para evitar essa questão de necessidade de aplicação da lei inglesa e da homologação. Mas a minha pergunta é o seguinte, baseado também nessas câmaras internacionais, elas criam a chamada blacklist. Então, quem não cumpre uma decisão, uma sentença arbitral, é lançado um blacklist e todos os que atuam no setor do algodão, a ICA, não compram e são impedidos de comprar, impedidos, entre aspas, né, de comprar desse produtor, ou dessa empresa, ou dessa trade que não cumpriu uma sentença arbitral. Você acha isso possível, criar essa mesma blacklist num sistema nacionalizado no Brasil? Sem dúvida, excelente pergunta, Marcos. Eu aboli o termo blacklist há algum tempo, aprendi com o nosso amigo o César Pereira a expressão peer pressure, né, a pressão pelos iguais, né, eu acho que é essa ideia, né, de você criar um método de pressão do mercado. E aí eu vou te dizer que nós já temos uma experiência aqui no Brasil, né? Não é nem recente, tem mais de 10 anos, é uma experiência que modestamente eu ajudei a criar, a montar, na Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Nós criamos, à época, o que nós chamamos de Comitê de Ética do Algodão. O pessoal aí de LEM deve conhecer bem, né? Porque qual era a ideia, né? Em vez de a gente criar uma Câmara Arbitral para concorrer com a Bolsa aqui, ou para concorrer com o ICA, International Cotton Association, lá em Liverpool, a ideia que nós fizemos foi criar uma espécie de comitê em que nós teríamos representantes dos produtores, né, da Embrapa, indicados pela Embrapa, nós teríamos a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, né, a Abrapa, dos corretores, né, representante da indústria têxtil,
representante das tradings. E eu acho que são essas 4, não me lembro se eu deixei alguém de fora, mas basicamente você teria toda a cadeia do algodão representada nesse comitê, e toda vez que tivesse alguma disputa, né, essa disputa poderia ser levada ao comitê, o comitê não daria uma decisão binding, né, uma decisão vinculante, mas daria uma opinião, né, sobre aquela disputa. Então, as pessoas envolvidas na disputa, o interessado levaria a sua associação, então o produtor poderia levar a Abrapa levaria para a reunião, né, exporia o caso, toda a cadeia seria ouvida e tiraria uma orientação, né? Embora essa orientação, de novo, não fosse vinculante, a força do mercado, né, era suficiente para demover, inclusive, arbitragens, né? As pessoas deixarem de ir ao ICA e resolverem comercialmente com base naquela opinião do comitê. Funcionou muito bem, vem funcionando muito bem nas reuniões que são feitas, e é uma história de sucesso, sem uma necessidade de uma blacklist, né, no sentido... A blacklist dessas associações GAFTA e FOSFO, na verdade, é uma lista de default. Então, quem perdeu lá uma arbitragem e não atendeu a sentença arbitral, não cumpriu aquela determinação, a condenação, enfim, fica na lista de default, dizendo, olha, ele não cumpriu, né, e aí só sai da lista quando tiver cumprido. E aí, obviamente, o mercado reconhece, fala, opa, não vou ter negociações com aquele, porque se eu tiver que levá-lo a uma arbitragem, posso ganhar, mas não vou conseguir levar isso, né, quer dizer, vou ter que executar, enfim. Então. Por isso que eu digo, sim, há meios da gente criar umas soluções análogas aqui nas nossas arbitragens. Não sei se te respondi, Marcos. Respondeu sim, completamente. Vamos trabalhar nisso. Opa. Fê Favacho, muito obrigado. Eu quero, inclusive, pegar exatamente esse link. A gente vai organizar em breve, inclusive, vocês 4 já estão convidadíssimos a fazerem parte disso, que é um comitê de arbitragem no agronegócio da Camagro, onde a gente pretende arrumar algumas soluções de ordem prática para o aperfeiçoamento da arbitragem no agronegócio em si. E um dos temas que a gente gostaria de ter nesse plano de trabalho seria exatamente esse, viu, Marcos? Então, estejam todos aqui convidados a fazerem parte do nosso comitê, que vai ser lançado em breve. Uma última, na verdade, para tratar não só desse, mas de outros tantos assuntos em relação à arbitragem e agronegócio. Enfim, eu queria só uma última consideração de ordem técnica. A transmissão desse evento, ela vai ficar disponível no canal do YouTube do canal Arbitragem, né? E depois a gente vai também disponibilizar no próprio canal do YouTube da Camargo. Eu vou fazer a retirada aqui de algumas perguntas provenientes do chat, e duas um pouco mais de forma específica, aí depois a gente decide aqui quem vai responder, ou quem se sente mais confortável a responder, ou então fazer os comentários. Arthur Granich pergunta, em sede arbitral de cláusula compromissória, é possível que as partes contratem a vedação ao deferimento de liminares em respeito à autonomia da vontade e segurança jurídica? E também uma pergunta do Antônio Braga. A par dessas mudanças no crédito rural, notadamente com o patrimônio de afetação, quais as vantagens da utilização da arbitragem para eventuais conflitos decorrentes desse cenário?
Paulo, posso fazer uma consideração sobre a pergunta do Dr. Arthur Granite, que me chamou a atenção também no chat? Perfeito, pô, com certeza, fique à vontade. Bom, primeiro, obrigado, Arthur, por estar aqui. A sua pergunta é bastante intrigante, tá? Vou colocar, assim, uma reflexão sobre ela. O que acontece? E, na verdade, eu vou até aproveitar para responder um pouco da pergunta do André, que está ali em cima, porque ambas têm a ver com o que a gente chama de efeito vinculante, positivo e negativo da cláusula compromissória. Tá? Quando as partes assinam uma cláusula compromissória, elas afastam o judiciário. Mas qual que é o limite? Né? O que a gente chama de arbitrabilidade, o que eu posso levar ao árbitro. Há matérias que eu não posso, né? Direito indisponível, não patrimonial. Então, no caso, começando pelo do André, o judiciário é sim obrigado a respeitar. Esse é o efeito negativo, houve o afastamento do poder judiciário e agora a conversa é com o árbitro. Especificamente no título executivo, é aquela questão que o Max ponderou, o árbitro não tem poder executivo. Então, as matérias referentes aos atos de execução continuam em competência do juiz togado, tá? Mas, por exemplo, exceção de contrato não cumprido, né? É uma matéria que já é de competência do árbitro. Então, quando eu estabeleço bem o compromisso arbitral, o juiz é obrigado a respeitar. Aí a gente, o que a parte deve fazer, inclusive, fazer lá a objeção, né, que existe uma convenção arbitral no formato de cláusula compromissória e o juiz não pode se manifestar sobre o assunto. Seguindo um pouco adiante, o Arthur aprofunda um pouco mais e pergunta, nós podemos afastar a concessão de liminares, né? Penso que o Arthur está se referindo de maneira geral aí à tutela de urgência. Nós podemos negociar isso em cláusula compromissória, que não haverá tutela de urgência? Não haver tutela de urgência, eu penso que não é possível, porque aí é uma questão, embora a gente possa fazer um compromisso arbitral, isso não está afastando a justiça, já foi decidido lá em 2002 pelo STF, afastar a possibilidade de concessão, especificamente de medida de urgência, em princípio não me parece possível. O que é possível é levar isso também para a arbitragem. Tá? Existe tutela de urgência, árbitro de emergência, tá? E aí algumas câmaras têm, outras não. Tem que se verificar isso também. No entanto, Arthur, eu vou te contar uma coisa. Algo que tem funcionado bem no Brasil é essa cooperação entre juiz arbitral e juiz estatal, justamente na concessão de tutela de urgência. Em locais em que é mais comum na prática arbitral, como, por exemplo, São Paulo. Né? Todos os colegas que atuam em arbitragem em São Paulo elogiam as áreas empresariais lá que tratam da tutela de urgência. Então, os juízes lá conhecem bem, são eficientes na concessão de tutela de urgência sem invadir a competência do árbitro. Tá? Agora, afastar em absoluto um direito próximo de perecer e tirar a tutela de urgência de cena, isso aí eu já acho que é bastante questionável, mas o que a gente pode é decidir se vai ficar no juízo arbitral, se vai ficar com o Poder Judiciário. Espero ter contribuído aí com a sua dúvida. Marcos, a fazer alguma consideração ou não? Senão eu parto aqui para uma nova pergunta. Não, eu acho que a Letícia colocou bem, também concordo com a posição dela, e a questão da decisão da liminar, uma tutela de urgência, pode ser no judiciário, se não houver a previsão do árbitro de emergência. Se tiver a previsão de árbitro de emergência, vai para a arbitragem também. E o único acréscimo que eu faria é que a decisão em sede de tutela de urgência no judiciário, ela pode ser revisada ou ratificada ou modificada pela arbitragem após o processo ser endereçado à arbitragem. Então, o juiz pode conceder essa tutela de urgência. Quando a matéria for levada à arbitragem, o tribunal pode rever, pode manter a decisão ou pode revogar essa decisão, porque daí a competência passa a ser exclusiva do tribunal arbitral. Então, essa é a consideração adicional que eu queria fazer, mas eu concordo com a doutora Letícia. Bacana. Favacho? Vou colocar uma polêmica aqui nesse ponto, que eu acho que a cláusula arbitral pode afastar, digamos assim, a discussão de determinadas liminares, né? Acho que você não consegue afastar
todas as tutelas de urgência, mas algumas, né, liminares você pode vedar no contexto da discussão da arbitragem, especialmente aquelas que possam ter impacto nos contratos continuados, de prestação continuadas, nos contratos de longa duração, enfim, você pode estabelecer que não haverá liminares que paralisem a prestação, por exemplo. Então, entendo que é possível limitar, sim, né, em alguns contextos, determinados pedidos liminares. Era isso. Obrigado, Favacho, pelas considerações. Inclusive, esse tema vai ser abordado num webinar, salvo engano, no dia 22 de julho, onde a gente vai falar não só das liminares, né, em si, mas também da relação entre arbitragem e poder judiciário. Acho, inclusive, a pergunta do Arthur um pouco tendenciosa, porque ele já está convidado a fazer parte desse webinar. Então, acho que já foi um pouquinho direcionado a isso, ele já começou a fazer o aprofundamento da pesquisa dele. Tem uma pergunta aqui de Gabriel Barral, acho que, de certa forma, Favacho, você já respondeu, né? Mas, eventualmente, alguma consideração adicional. Posso fazer uma consideração a essa pergunta do Gabriel Barral? Claro, vamos lá, Marcos. Eu não tenho dúvida que a arbitragem é um mecanismo adequado e mundialmente utilizado para solucionar conflitos no agro ou fora do agro. Então, também, essa questão que ele diz, com a possibilidade de investimento estrangeiro no agronegócio, com a nova lei, quais seriam as principais vantagens da utilização da arbitragem em comparação ao Poder Judiciário, para mim é muito claro. Todas as empresas internacionais, tradings, ou fundos, ou bancos, elas tendem a preferir a arbitragem. Elas conhecem já a arbitragem, como funciona internacionalmente, elas sabem das vantagens da arbitragem. Então, eu acredito que tem sim essa vantagem de utilizar a arbitragem para todos os players internacionais que irão investir no Brasil. Eu creio que a maioria vai querer ou vai decidir por utilizar a arbitragem, seja nacional, seja internacional, em detrimento ao Poder Judiciário. Então, a resposta é positiva. Eu acho que isso traz, sim, segurança jurídica e traz uma possibilidade de mostrar ao investidor internacional que nós temos um sistema bom de arbitragem local, temos uma lei boa e que ela pode ser aplicada a uma arbitragem internacional com sede no Brasil e evita a questão de homologação da sentença via STJ e perda de tempo. Então, eu acho que tem, sim, vantagens e eu acho que cada vez mais a cláusula compromissória vai ser inserida em contratos e em títulos do agronegócio em operações nacionais ou internacionais. Eu acho... Posso falar? Complementando ao que disse o Marcos, eu acho que tem um ponto, e ele apareceu em destaque numa pesquisa da Queen Mary University, que é o elemento previsibilidade. O que mais atrai, as pessoas que buscam a arbitragem é a chamada previsibilidade. Não a previsibilidade no resultado em si, mas a previsibilidade de saber que as discussões não fugirão, da matéria submetida à arbitragem. Quando você vai ao judiciário, você tem elementos que aparecem, que são elementos da própria política judiciária, por assim dizer, que podem interferir no resultado do processo. Quantos processos extintos sem julgamento do mérito que nós conhecemos? Por vários fatores, enfim. Não é o objeto da discussão, mas a arbitragem ela traz a previsibilidade de que a matéria será apreciada por quem conhece a matéria e será solucionada dentro dos fatos, dos conhecimentos, das técnicas, das competências que envolvem e limitam a matéria. Eu acho que essa é a maior vantagem da arbitragem em todos os sentidos. Paulo, posso fazer um complemento? Claro. Dentro disso que os colegas falaram, o que eu acho muito importante, todos que adotam a arbitragem, quem vai recomendar para o cliente, vai auxiliar na construção da cláusula compromissória,
é entender que assim, o poder que tem o árbitro é muito a fonte de poder é diferente, né? Então, assim, nós somos investidos do Poder Judicial quando estamos árbitros pela cláusula compromissória. Então, o árbitro, ele toma muito cuidado, o bom árbitro, para não extrapolar a cláusula. Então, tem que estar muito claro o que está sob a jurisdição dele. Tá? Porque, assim, o padrão é estar sob a jurisdição do juiz togado. Se eu levo para arbitragem, isso tem que estar reforçando aquela ideia de uma cláusula bem feita. Porque o árbitro vai olhar para a cláusula, nesses assuntos que os colegas colocaram aí, e vai dizer, bom, as partes me deram poder para julgar? E ele vai tomar cuidado com isso, porque ele sabe que se ele extrapolar o poder dos limites da cláusula compromissória, isso pode ser anulado no Poder Judiciário, né, que vai ser o objeto aí do outro seminário. E o árbitro não quer isso, as partes confiaram nele. Então, o árbitro, todo o tempo, o bom árbitro zela para chegar a uma sentença que seja exequível, né, que não tenha, não seja depois anulada perante o Poder Judiciário. Aí eu aproveito para responder a pergunta da Michele. No mercado do agro, o que você busca num árbitro? Um árbitro, como eu disse, especialidade em agro e conhecer bem a arbitragem, ou pelo menos no painel ter alguém que conheça bem a arbitragem, porque além de decidir bem o mérito, ele tem que zelar por uma sentença bem fundamentada e exequível, segundo a lei brasileira, né, para não correr o risco de se perder esse trabalho futuramente. Bem, obrigado, Letícia. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, mas, de certa forma, ela também já foi abordada na fala tanto do Marcos quanto da Letícia, mas só para talvez a gente fazer considerações finais ou até em relação ao alcance disso. Mário César fez duas perguntas. Eu vou, em relação a uma delas, eu acho que vai ser um tema exclusivo do próximo webinar, então eu vou de um dos próximos webinars, melhor dizendo, eu vou me restringir a essa pergunta que está exatamente aí na tela. A cláusula compromissória pode ser colocada no título do agronegócio e nos demais outros títulos de crédito, é possível? Muito embora a gente já tenha abordado isso, talvez deixar mais claro o alcance, né, e direcionamento, os benefícios disso, dessa cláusula para os títulos de crédito de modo geral. Bom, posso complementar, eu acredito que sim, pode ser utilizada a cláusula compromissória em todos os títulos. A gente falou do agro, que era o objeto aí do nosso debate, e da Camagro, mas eu não vejo problema em utilizar em outros títulos que não seja do agronegócio. E as vantagens, como te disse, eu acho que matérias de processo de conhecimento, que são as matérias que normalmente são discutidas em embargos à execução, essas matérias serão julgadas pela arbitragem, de uma forma mais rápida, mais técnica, e com um fim, uma segurança jurídica, um fim que é próximo, um fim que não vai demorar 15, 20, 30 anos, que às vezes nem tem fim, como a Letícia disse, que tem um caso há 25 anos que não acaba. Então, acho que é importante ter um fim. Se o fim é bom ou é ruim, isso independe. Óbvio que quem perder vai achar ruim, quem ganhar vai achar bom. Mas o importante é ter uma solução e ter uma definição do assunto. É um assunto que não tem definição, que não tem solução, para mim é péssimo. É péssimo para o mercado, para qualquer tipo de mercado, é péssimo para o país. Então, eu vejo, sim, a importância e não vejo problema em colocar cláusula compromissória em qualquer outro título de crédito que não seja do agronegócio. Bem, Marcos, obrigado aí pela explicação final. Acho que com isso a gente consegue, de certa forma, esgotar grande parte das perguntas que nos foram encaminhadas pelo chat. Faço aqui, então, o encerramento desse webinar, sem antes, novamente, agradecer a todos pela disponibilidade de tempo, Marcos, Favacho, Letícia, Gilvão, nosso muitíssimo obrigado, em nome da Camagro aqui, meus agradecimentos, agora público, né, porque eu já vinha fazendo esses agradecimentos no privado. Acho que a gente conseguiu fazer um evento, e não era de menos, né, se esperar menos que isso, pelo brilhantismo de vocês, mas a gente conseguiu fazer um debate de alto nível, fazer esclarecimentos aí à plateia, aos nossos ouvintes, e, de certa forma, fazer com que eles, não só os advogados que militam no agronegócio em si, mas os próprios produtores rurais, sintam-se mais confortáveis com
a inserção das cláusulas arbitrais nos seus respectivos contratos. Acho que foi unânime aqui a discussão em relação às vantagens de se ter, né, uma cláusula arbitral e de uma eventual demanda ser direcionada a uma câmara de arbitragem, e, sobretudo, puxando a sardinha aqui para o lado da Camagro, uma câmara que é especializada nesse setor, né, que direciona aí seus esforços para a melhor administração dos procedimentos em si, para que dê aí uma maior segurança aos players envolvidos no agro em relação à qualidade da sentença final que será produzida. Enfim, meus sinceros agradecimentos a vocês. Vocês fazem parte aí da história da Camagro, sobretudo não só o primeiro ciclo de palestras que foi feito de forma presencial em Barreiras, mas também desse primeiro webinar realmente direcionado à temática da Câmara em si. Obrigado, espero que vocês aceitem o convite que vai chegar nos próximos dias em relação a fazer parte do comitê da Camagro, para que a gente possa tratar do aperfeiçoamento, né, do aprimoramento da arbitragem no agronegócio, eventualmente até com parcerias com o próprio SEBAR, que a gente pode conversar depois. Mas, enfim, muitíssimo obrigado a todos, lembrando que aos ouvintes que o webinar de hoje vai ficar disponível no canal Arbitragem, no canal do YouTube do canal Arbitragem, e em um futuro próximo também estará disponível no canal do YouTube da própria Camagro. Enfim, muito obrigado a todos. A gente tem mais um evento no dia 23 de junho, ainda para tratar do caso da competição, né, da Camagro. Inclusive, temos aqui 4 dos nossos árbitros simulados que vão fazer parte da competição. E aí, julho também, a gente já tem uma série de webinars previsto, dia 2 de julho, com desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito do agronegócio, inclusive com o João Areosa, que é colega, né, de escritório do Favacho, Fernando também, né, colega, sócio fundador do escritório. Temos outros para tratar de recuperação judicial, propriamente dita, e a relação, a arbitragem, poder judiciário, enfim, tem uma série de webinars que a Camagro está promovendo no intuito de criar aí de forma mais efetiva a cultura da arbitragem no agronegócio. Muito obrigado a todos por ficarem até o final do nosso evento, e qualquer dúvida que tenham em relação aos assuntos em si, podem mandar um e-mail para o contato@camagro.com.br, que a gente pode direcionar algum dos palestrantes, ou então tentar dirimir nós mesmos as dúvidas de vocês. Enfim, obrigado, abraço, pessoal, até a próxima.